Bom, vamos lá. A questão diz assim, ok? Uma escala termométrica adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal de 70 graus A e para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal de 20 graus A. Então a gente vai preencher isso. A temperatura máxima dela é 70 graus e a temperatura mínima dela é 20 graus, ok? Aí diz, outra escala B adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal de 90 graus B. Então a gente já preenche aqui, 90 graus. E para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal de 10 graus B. Ou seja, a temperatura máxima 90, a temperatura mínima 10. A expressão que relaciona a temperatura das escalas A, temperatura A, e B, temperatura B, é... Bom, o que ele quer saber aqui, que é o alfa não, me fugiu o nomezinho dessa letra grega, mas eu vou chamar da variação de A, ok? Eu vou dizer assim, OA. É porque realmente me fugiu essa letra. Mas não vai impedir que tu entenda não, beleza? Bom, ele quer saber em cada uma das escalas quanto uma certa temperatura em A vale em B, correto? Então, para a gente descobrir isso, o que é que a gente faz? A gente vai pegar a temperatura máxima de A, subtrair pela temperatura mínima, dividir por essa temperatura em A, que a gente quer descobrir, menos a temperatura mínima, igual a temperatura máxima de B, menos a temperatura mínima, dividido pela temperatura em B, que a gente quer descobrir, menos a temperatura mínima, ok? Aqui vamos ter 70 menos 20, 50, sobre temperatura em A, menos 20, igual a 90 menos 10, 80, sobre temperatura em B, menos 10, ok? Agora a gente faz aqui, ó, meio pelos extremos. Então, vamos ter 50 vezes temperatura em B, menos 10, igual a 80 vezes temperatura em A, menos 20. Ok? Agora, a gente pode fazer assim, ó. Isso aqui. 50 vezes temperatura em B, a gente vai ter vezes menos 10, 500. Isso é igual a 80 vezes a temperatura em A. Vamos ter 80 vezes 20, 1.600. Ok? Se a gente observar cada alternativa, a gente vai ver que tem uma incógnita separada das demais, entendeu? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode botar um em evidência, ou seja, separar ela dos demais. Eu vou optar pela temperatura em B, correto? Então, eu posso deixar aqui 50 vezes a temperatura em B, que eu quero saber a variação de temperatura B, igual a 80 vezes a variação de temperatura em A, menos 1.600, e passa para cá o 500, que estava negativo, vai passar positivo, ok? Que a gente repete também o 80 com a variação, menos 1.600 mais 500, menos 1.100, beleza? Então, a gente vai ter agora que a variação de temperatura em B vai ser
80 vezes a variação de temperatura em A, menos 1.100 sobre 50. Ó, 50 aqui a gente passa dividindo. Com isso, a gente dividindo 80 por 50, vamos ter exatamente 1,6. Então, a temperatura, variação de temperatura em B vai ser 80 por 50, 1,6 vezes menos 1.100 dividido por 50, a gente vai ter aqui exatamente 22. Ok? Então, essa é a nossa resposta. E é o gabarito exatamente. Deixa eu olhar aqui. O gabarito da letra C de casa. Ok?